Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos para mais esta transmissão da Comunidade Batista Terra Nova. Nosso desejo é que estes poucos minutos que passaremos juntos aqui sejam abençoados, abençoadores nas nossas vidas e que promovam crescimento para cada um de nós. Senhor Deus, obrigado por mais esse tempo juntos através desta transmissão. Pedimos, Pai, que os nossos corações sejam tocados pelo Teu Espírito e que tenhamos a disposição de abrir os nossos corações para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. O tema para esta manhã é perito na lei ou perito no amor. E o texto que eu quero ler é o texto que está em Lucas, no capítulo 10, os versículos 25 a 28, que dizem assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E respondeu o perito na lei. Na lei está escrito assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Eu destaco 3 palavras que estão contidas nesse texto e que podem nos apontar caminhos indicados pelo nosso Senhor Jesus e que são caminhos que nos conduzem à paz. Paz é o que todos nós desejamos. Meu apelo nesta manhã é que cada um de nós procure entender o que cada uma dessas 3 palavras nos revelam e nos apropriarmos dessas palavras e assim buscar a cada dia viver um pouco mais o processo de transformação, que é o processo de crescimento em direção a uma vida cristã cada vez mais madura. Madura lembra fruta. As melhores frutas são aquelas que, por serem maduras, são doces e agradáveis ao nosso paladar. Quanto mais maduro o cristão se tornar, mais doce ele será em palavras, em atitudes e em gestos. O cristão não amadurecido é um cristão amargo, do qual muita gente, com razão, procura se afastar. A primeira palavra é perito. A palavra perito é a primeira palavra que aparece aqui no texto na versão NVI. Perito é um especialista, um profundo conhecedor, uma pessoa com grande experiência em algum assunto ou em alguma técnica. Perito é também uma pessoa que tem habilidade com as mãos. Ao ler Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37, na versão NVI, essa foi a palavra que primeiro chamou a minha atenção. Um homem da seita dos fariseus, mas não um homem qualquer, um fariseu perito na lei. Ele fez uma pergunta para Jesus. A pergunta foi: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aqui está um homem totalmente especialista, um perito nos assuntos bíblicos. Um perito conhecedor da Bíblia, que naquele tempo estava contida nos 5 primeiros livros do Gênesis, no chamado Pentateuco. Peritos na lei podem representar um imenso perigo. A lei existe para controlar. Ela foi feita para exercer domínio sobre as pessoas. O religioso supervaloriza a lei. É extraordinário ver como Jesus usa essa religiosidade do fariseu para fazer a transição entre a lei e a graça que é amor. Jesus disse que o fariseu, perito na lei, respondeu corretamente. Ele respondeu segundo a lei. Não soa muito estranho uma lei que diz que devemos amar a Deus e ao próximo? Como uma lei pode impor sobre mim a obrigação
de amar a Deus e amar o meu próximo? Se o amor é um sentimento, como eu posso ser obrigado a sentir alguma coisa que eu não sinto? Se essa lei de amar ao meu próximo significa ter um tipo de sentimento como eu tenho quando penso nos meus pais, no sentimento que tenho para com o meu cônjuge, para com os meus filhos, para com os meus netos, isso eu posso entender. Eu posso entender até o sentimento de amor que alguém tem com o seu cãozinho de estimação, o seu gatinho. Quanto sofrimento a morte de um desses animaizinhos de estimação provoca entre as famílias. Todas essas formas de amor eu compreendo. E eu não sou forçado, não é uma lei que me obriga a amar meus pais, meu cônjuge e assim por diante. Uma lei impõe. Como uma lei pode impor que eu ame alguém? Ao refletir sobre isso, vieram à minha mente dois textos. O primeiro é o de 1 João, capítulo 4, versículos 20 e 21, que diz assim: Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele, Deus, nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então, o amor, o que significa amar, sai da esfera tão somente legal. Entra sim numa esfera, numa dimensão muito prática. Mais à frente eu falo um pouquinho mais sobre isso. O segundo texto é o de Lucas, capítulo 10, versículo 37, que apresenta a parábola do bom samaritano. Já que a conversa de Jesus era com um perito na lei, Jesus fez a ele uma pergunta sobre a lei. Jesus conta a história, que é bastante conhecida. Um homem foi assaltado, foi ferido brutalmente e ficou jogado ao lado da estrada, quase que à morte. E por ali passaram 3 homens. Os 2 deles que por ali passaram, os 2 primeiros, nada fizeram com aquele homem. Até que um terceiro atendeu aquele homem, socorreu aquele homem. Jesus contou essa parábola para o perito na lei e perguntou para ele: quais dos 3 você acha que foi o próximo do homem ferido? E o fariseu respondeu prontamente: aquele que teve misericórdia dele. Aí Jesus disse: então vai e faça o mesmo. Isso é o que mais tem falado a mim nas meditações sobre esse texto. O texto me fala de Jesus confrontando justamente a diferença entre a simples leitura e o conhecimento que se tem da Bíblia e o que pode estar absurdamente distante de viver debaixo dos princípios bíblicos, sob a orientação da palavra. O fato de ser perito na Bíblia, de ser um conhecedor da Bíblia, não significa que se está amando a Deus. Porque se este amor não for revelado, não for mostrado através de atos que mostrem o meu amor ao próximo, eu sou um mentiroso, eu sou um fariseu, sou um profundo conhecedor da Bíblia, eu posso ser um profundo conhecedor da Bíblia, mas estou completamente longe daquilo que Deus espera de mim. Porque o que Deus espera de mim é que eu o ame e esse amor que eu digo ter a Ele se manifeste através do meu amor ao próximo. Vamos pensar nas atitudes nossas de cada dia. Você, eu, temos manifestado no nosso casamento, na relação com os nossos filhos, o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, todo ele mostra componentes do amor.
Eu não posso o tempo todo viver carrancudo ao lado do meu cônjuge, ou da minha família, ou de quem quer que seja, porque o fruto do Espírito, quando manifesto, ele manifesta alegria, paz, fidelidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, paciência. Temos vivido isso? As manifestações que os outros percebem em nós do fruto do Espírito, a maneira como nós lidamos com os outros, com o outro, mostrando, manifestando, revelando este fruto do Espírito, as características desse fruto do Espírito, é o que vai determinar se de fato eu amo aquela pessoa, eu amo o meu próximo, ou eu somente amo a mim mesmo. A primeira palavra é perito. Não adianta, não resolve ser um perito conhecedor da Bíblia sem que eu ame o meu próximo, e esse amor é mais do que um sentimento, não é um mero sentimento. O amor, ele é operacional, ele se manifesta através de atitudes. A segunda palavra é graça. Graça é uma daquelas palavras que, para entender o seu significado, precisamos ler toda a frase na qual essa palavra está inserida. Isso porque a palavra graça pode ter alguns sentidos diferentes dependendo de como está sendo usada. Graça pode estar associada a uma coisa engraçada, por exemplo, e que promove riso, né? Todo mundo conhece aquela expressão, mas que piada sem graça, é aquela piada que não promove riso nenhum. Graça também pode ser alguma coisa pela qual não pagamos nada, não nos custa nada. Graça também é usada como uma palavra que descreve uma coisa bela, como os movimentos de uma bailarina. Ela dança com delicadeza, graça e beleza. Graça também pode ser o nome de uma tia muito querida. Graça. Eu logo falo também da terceira palavra, que é amor. Amor. Por que eu falo logo? Amor aparece aqui no capítulo 10, versículo 27 do texto que nós lemos. A palavra graça, nós precisamos associar imediatamente a palavra amor. Graça e amor formam um bloco só. Graça e amor passaram por um processo de derretimento que provocou uma completa fusão. E por isso, graça e amor, amor e graça são impossíveis de serem separadas. Através dessa fusão, se tornaram uma coisa só. Nas várias leituras que eu fiz desse texto, depois a palavra perito, que eu já disse, chamou a minha atenção, o que também foi motivo de paradas nas leituras que eu fiz, foi o versículo 28, que é o caminho que Jesus aponta para esse homem religioso perito na lei. Quando Jesus disse a ele assim: vá e faça o mesmo. Jesus disse: você respondeu corretamente. Você citou a Bíblia direitinho. Agora, vá e faça e viva isso que você está aí dizendo em palavras. Viva isso. Somente palavras não revelam o que é amor. Jesus mostra nessa resposta que, assim como as palavras amor e graça foram derretidas e se fundiram, agora entra também a palavra prática. O amor, ele tem que se fazer notar, perceber, não tão somente palavras que soam aos ouvidos. Portanto, vejam como que neste bloco que vai se formando, já está associado graça, amor. Agora vem então a retomada da palavra perito, porque a graça e o amor são mais do que sentimento. Elas precisam receber esse componente de praticidade. Jesus disse: faça,
faça. Fazer significa ação. Então se junta a palavra perito. Como cristão, como discípulo de Jesus, eu sou chamado a ser um perito na prática de revelar a graça e o amor de Deus na vida do meu próximo. Essa é a minha chamada como cristão, essa é a sua chamada como cristão. Não é algo legal, não é uma imposição, não é uma obrigação. Mas se você abraçar esse caminho, se nós abraçarmos esse caminho de nos submeter a isso que Jesus apontou para aquele fariseu, deixarmos de lado aquele peso todo de religiosidade tão somente conhecedora da Bíblia, mas nos tornarmos cada vez mais peritos em mostrar, em viver, em alcançar o nosso próximo com os nossos atos de graça e de amor, e assim irmos nos aperfeiçoando nessa nossa habilidade de manifestar graça e amor. O resultado para nós, o que a gente ganha com isso? Paz. Paz, que é aquilo que todos nós mais desejamos. Paz. Tudo isso que apresentei até aqui foi maravilhosamente ilustrado por Jesus na história do samaritano, que encontrou um homem ferido, caído ao lado do caminho. Através dessa história, Jesus mostrou o que é perito, o que é amor, o que é graça. O líder religioso, o sacerdote, conhecedor da Bíblia, que viu o homem ferido, que foi o primeiro a passar por ele, viu o homem ferido caído ao lado da estrada, mas não fez nada por ele. Conhecedor da Bíblia, mas não fez nada por ele. O levita, que era um típico diácono dos nossos dias, que auxiliava o pastor nas liturgias dos cultos, também passou por aquele homem que estava quase morrendo e também não fez nada. Um homem samaritano, que era odiado pelos israelitas. Israelitas, o povo de Deus, os samaritanos eram odiados por ele. O israelita que vivia defendendo a Bíblia, defendendo a lei, mas nada fizeram. O sacerdote, que por lá passou, nada fez. O levita, que por lá passou, nada fez. O samaritano não convertido, foi esse que manifestou o amor. Foi esse que revelou o amor. O samaritano não era perito em pregação, como o sacerdote, não era perito em supervalorizar a liturgia do culto, supervalorizar o templo, supervalorizar o louvor, supervalorizar, enfim, aquilo tudo que acontece aos domingos no templo da igreja. Aquele homem que não vivia nada disso. Aquele homem que não era um teólogo, um perito na Bíblia, mostrou-se perito na manifestação de graça. Graça, amor. Amor e graça operacionais. Ele fez, ele agiu. Sim, o amor operacional é o amor em ação. Amor mais do que palavras, mais do que poesia, mais do que músicas cantadas. Amor que se mostra na prática. Amor através de ação. Prostitutas vos precederão no reino dos céus. Este versículo daria um outro momento para outra reflexão com um pouco mais de tempo. Na experiência pastoral com as pessoas, casais, famílias com quem eu caminho atualmente, parece que a maior necessidade dos frequentadores de igreja é uma reconversão entre o que nós falamos e o que nós vivemos. A pergunta que fica para cada um de nós é: no que nós somos peritos? Em falar? Em cantar? Em orar? Em defender a nossa teologia? O chamado para mim e para você, para cada cristão, é ser mais peritos, não apenas em conhecimento bíblico. O
chamado do Senhor Jesus para cada um de nós é desenvolver cada vez mais a nossa perícia em graça e amor. Sermos peritos em graça e amor, não peritos no conhecimento bíblico. Temos respostas bíblicas na ponta da língua para todas as situações. Mas, ao mesmo tempo, levamos vidas acomodadas, voltadas para os nossos interesses apenas, para o nosso conforto apenas. Não queremos ser perturbados com o problema dos outros, com o sofrimento dos outros, com a angústia do outro. Eu estou aqui satisfeito, dentro da liturgia dominical, dentro da vida que eu vivo durante a semana, voltada tão somente para os meus próprios interesses. E assim, somos como o sacerdote e o levita, enquanto que samaritanos estão dando lições para o povo que se diz povo de Deus. Oh, meu irmão, nos levantemos, façamos diferença não no nosso conhecimento teológico ou com o nosso conhecimento teológico, façamos diferença através das nossas vidas, como sal da terra e luz do mundo. Pai, faz, Senhor, em nossos corações a obra do Teu Espírito. Nos levanta, Senhor. Nos incomode. Mexa, Senhor Deus, com os nossos corações. Tira-nos de letargia e de uma religiosidade vazia. Livra-nos, Pai, de tão somente participarmos de rituais culticos nas suas formas, que não podem ser desprezados, mas que para muitos se tornaram idolatria. Para muitos a Bíblia se tornou um ídolo, não se tornou uma prática de vida, não é ainda uma prática de vida. E esse é o chamado do Senhor para cada um de nós nesses tempos. Em nome de Jesus, amém. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Ore para que você seja cada vez mais um digno representante do reino de Deus, porque esse mundo está desesperadamente precisando de representantes cujas vidas toquem a vida do nosso próximo. Que seja assim. Deus o abençoe. Deus abençoe a sua semana.